Vamos orar. Vamos orar. Vamos iniciar o nosso culto a Deus, como a gente faz todos os dias, né? Com oração, buscando a graça, buscando a compaixão, a misericórdia de Deus. Porque, olha, só pela graça, só pela compaixão, só pela misericórdia de Deus mesmo, porque as coisas estão cada dia mais difíceis, a gente não sabe o que pode acontecer no dia seguinte, porque está tudo muito estranho. Vamos orar então, amados. Amado Deus, querido Pai, poderoso, santo, maravilhoso, tremendo, justo, fiel, verdadeiro, perdoador, Salvador, Deus de amor, Deus de justiça, nós te louvamos, te agradecemos, te glorificamos, te exaltamos, te engrandecemos. Oh Senhor, ajuda-nos, Senhor, a colocarmos o Senhor como primeiro em tudo na nossa vida. Senhor, que Tu sejas o motivo do nosso olhar, que sempre, quando abrirmos os nossos olhos, estejamos olhando para o Senhor. Ajuda-nos, ó Deus querido. Oh Senhor, precisamos que o Senhor nos sustente, porque somos fracos. Oh Senhor, não queremos pecar, mas, vez por outra, muitas vezes, acabamos pecando, acabamos sentindo raiva, ódio, não concordamos, Senhor, com situações e nos esquecemos que Tu és Senhor, nos esquecemos que o Senhor é soberano sobre tudo e sobre todos. Sempre estamos reclamando. Quando faz muito calor, reclamamos que está quente demais. Aí faz frio, reclamamos que está muito frio, que chove demais, que está muito seco. Oh Senhor, somos criaturas insuportáveis. Quando está muito silêncio, reclamamos. Oh, que silêncio! Aí o barulho acontece, reclamamos que está muito barulho. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Somos carentes, necessitados da Tua santa ajuda. Recebe-nos como adoradores. Recebe o nosso culto, Senhor. Fala conosco. Esta é a oração que eu apresento e coloco aos Teus pés, no nome de Cristo Jesus. Amém. Hoje, esse canal aqui está dando problema, hein? Tem hora que some o som ali. Hoje eu quero convidar você para você abrir a sua Bíblia em duas passagens bíblicas que nós vamos ler aqui agora. A primeira passagem é em Gênesis, capítulo 6, versículo 12. Se puder abrir aí, Gênesis, capítulo 6, cadê o óculos? Está aqui, versículo 12. Vamos ler. Gênesis 6, 12. Está aqui, ó, achei. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia
corrompido o seu caminho na terra. Olha, Deus, isso mostra, dentre outras coisas, que Deus está sempre observando o que acontece por aqui, né? Deus está vendo. Você viu que Deus viu que o homem estava corrompido. Agora vamos aqui para Romanos. Esta passagem eu gostaria muito, infelizmente isso não vai acontecer, mas eu gostaria que todo juiz, juíza, magistrado, pessoal lá das instâncias superiores da justiça, gostaria que os nossos excelentíssimos ministros do Supremo Tribunal Federal tomassem conhecimento, se é que já não tomaram conhecimento desta passagem aqui. Romanos capítulo 2, versículos 3 e 4. Romanos 2, 3 e 4. Esperar você abrir aí. Mas eu gostaria muito, viu, que os juízes, aqueles que julgam, né, as causas, tivessem conhecimento disso que está escrito aqui. Meu Deus, vamos ler? Olha só. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensais que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Pois é. A coisa tá feia. A coisa tá... Oh, meu Deus. Isso aqui a gente precisa ter sempre em mente, né? Antes de ter acontecido o dilúvio, as coisas com Deus são assim, sabe? Se a gente for levar esse tipo de conversa, esse tipo de assunto com algumas pessoas, com a maioria das pessoas, né? As pessoas vão rir da gente. Se a gente estiver sentado numa mesa, vão levantar, vão dizer que vão no banheiro. Ah, peraí, te cumprimentar não sei quem. A gente sabe que é assim que funciona, né? Mas é assim mesmo. As pessoas não querem ouvir a verdade. As pessoas querem ouvir o que elas querem ouvir, mesmo que aquilo que elas querem ouvir seja mentira. Mas elas vão se sentir consoladas, confortadas, até elas descobrirem que aquilo é mentira. E às vezes descobrem no minuto seguinte, às vezes leva alguns dias, até muitos dias, meses, e elas se sentem confortadas, esperançosas durante esses dias e meses que aquilo vai acontecer.
elas já estão sabendo que aquilo é falso, que aquilo não é daquela forma, mas elas se enganam. Tem gente que gosta de viver no engano. Ela não é de enganar o outro, ela não engana a outra pessoa, ela engana a si própria. Ela inventa uma coisa na cabeça dela, ela põe um muro entre a verdade e a mentira. E ela prefere acreditar na mentira, porque aí ela fica tranquila durante algumas horas, durante alguns dias, algumas semanas, né? No fundo, ela sabe que aquilo não é verdade, que aquilo não é daquela forma, que aquilo amanhã ou depois vai aparecer na vida dela. Ah, mas depois eu resolvo. Não é assim, depois eu resolvo. Não existe depois eu resolvo. Se você criou um problema, é porque você não conseguiu resolver lá atrás. Como é que depois eu resolvo? Você também não vai conseguir resolver, né? E Deus deixa isso muito claro para a gente. Em Gênesis, capítulo 6, versículo 12, e aos Romanos, capítulo 2, versículos 13 e 4. Quanto mais você recebe, mais responsabilidade você tem. Quanto mais você sabe, né, mais você descobre a mentira e mais você vê como é difícil falar a verdade. Então não tem amanhã eu resolvo, depois eu resolvo. Ou você resolve agora, ou você não vai resolver amanhã ou depois. Então, Deus, num determinado momento da história da humanidade, Deus viu que a terra estava, aquilo que existia de humanidade naquela época, estava corrompida. Você vê que a Bíblia usa umas palavras, corrompida. Quer dizer, estava esbudegada, estava arrebentada. Era uma sucessão de um mentindo para o outro, um enganando o outro, um querendo passar o outro para trás, era um matando o outro. A terra estava sem controle, né? É claro, é óbvio, até na corrupção existe o controle. Existem aqueles que controlam a corrupção. Mas isso é um controle deles, não é um controle para o mundo em geral. Então a terra estava uma anarquia total, cheia de violência. E Deus acaba com o mundo daquela época. Agora, veja bem, eu tenho o hábito de ver esses dois programas que existem. Eu vejo quando um deles passa para a nossa região aqui, eu deixo de ver porque fica sem graça, né? Se vai falar da nossa região, é opinião minha, se vai falar da nossa região, não tem que trazer casos da capital, daquela região de São Paulo. Tem que trazer da região metropolitana de Campinas. E um desses canais aí acaba trazendo, porque não tem matéria, né? E acaba, bom, enfim. Aí eu fico só no outro, que também acho o apresentador um baita de um mala, mas é o que tem. E a gente acaba vendo e observando como este mundo está violento. É claro que sempre existiu roubo, sempre existiu. Mas eu me lembro
E eu não sou saudosista, não, eu estou dizendo como tudo avança, como as coisas elas vão avançando e aumentando. Quando eu era jovenzinho, criança, né, eu sempre falo isso. Eu morava ali no Taquaral e na rua da minha casa, eu morava no número 706. Eu acho que no número 500 e alguma coisa, tinha um rapaz que ele era assaltante. O apelido dele na época era Canarinho, na rua da minha casa. Mas naquela época, o que os assaltantes roubavam? Entravam nas casas, roubavam roupas do varal, bicicletas que tivesse no quintal, bujão de gás, botijão, né? Mas se chamava de bujão de gás. Enfim, eram roubos assim. Quando as pessoas viajavam, entravam e roubavam coisas lá de dentro de casa, né? Eram coisas assim. Raramente alguém era morto, ou espancado, ou ferido num assalto. Hoje, a gente não tem medo de ser assaltado, a gente tem medo de ser ferido, morto no assalto. Porque naquela época era raro, né, alguém assaltar com revólver. Quando assaltava com revólver, eu me lembro perfeitamente. Era aquele revólver 22 ou era uma faca. Apesar que o 22 também é uma arma perigosa, porque a bala, né, parece que percorre lugares no corpo, enfim. Mas era difícil alguém atirar em alguém. Hoje não. Hoje as pessoas assaltam com armas semiautomáticas, com pistolas, com fuzis. Então, eu estou falando tudo isso porque eu estou falando do dilúvio. A pergunta é, será que os homens que habitam atualmente a terra mudaram daqueles homens da época do dilúvio? Eu não sei se você sabe, mas uma das empresas, um dos ramos de empresas que mais cresce no país é da segurança. Porque a violência continua e a violência hoje é combatida de várias maneiras e não se controla, não tem controle sobre a violência. Uma pessoa de bem não pode ter uma arma para se defender. Mas qualquer bandido pé de chinelo, qualquer ladrão de galinhas, né? Porque na minha época roubavam muita galinha também dos quintais, viu? Né? Daí que surgiu esse codinome, ladrão de galinha. Porque roubava galinha, não tinha nada para roubar. O bujão de gás, o botijão, né, que a gente estava muito cheio, pesado, ele roubava galinha. Hoje qualquer ladrão de galinhas tem uma arma. E quando você não morre pelo tiro, pelo ferimento da bala, você morre de tétano. Porque a bala está enferrujada, a arma é velha, aí você morre de tétano. Você vê que hoje existem organismos, instituições, né, grupos que se esforçam para deter essa tal de violência, que cresceu muito. Eu me lembro que naquela época, é claro que anterior a isso que eu estou falando, anterior aos anos, final dos anos 50, anos 60, já existiam drogas, já existia
a cocaína, a maconha, já existia. Mas a partir dos anos 70, isso expandiu. E com isso veio esse comércio das drogas, que é uma coisa, pelo que a gente observa e ouve, é altamente lucrativo. E as pessoas matam hoje por nada. Por nada. Se você tem dinheiro, você corre o risco de morrer se você não lembrar a senha. Né? Eu, por exemplo, olha, eu não tenho Pix. Até meu irmão ontem me aconselhou, faz o negócio do Pix, porque às vezes as pessoas querem ajudar, mas são obrigadas a fazer um TED, isso já, um DOC, isso custa dinheiro. Eu sou sincero, eu tenho receio de ter Pix no meu celular, porque eu ando para tudo quanto é lado. Eu tenho Pix, né? Até estou pensando em ir lá no banco e ver se existe um tipo, porque alguém me disse, né? Olha, tem um Pix que você não precisa usar ele para pagar, você usa para receber. Porque eu tenho medo, eu tenho receio da pessoa achar que você tem um baita de um dinheiro e pronto, né? Então a violência, opinião pessoal, no mundo, o mundo já foi extremamente violento, né? Nós tivemos aí situações violentíssimas no mundo, guerras, coisas sanguinárias mesmo, mas a escalada da violência nunca, pelo que eu leio, estudo, nunca esteve como está nos nossos dias. Nunca. Hoje as pessoas são assassinadas todo dia, são machucadas todo dia. A maldade hoje, é claro que na época do dilúvio a coisa estava pesada, porque, né, para Deus ver da maldade. Eu estava vendo ontem na televisão que uma pessoa teve as pernas amputadas num hospital do Rio de Janeiro, acho que é o Hospital Dom Pedro, uma coisa assim, e o pessoal lá do hospital, para variar, SUS, né? Sistema Único de Saúde, falaram para o sujeito assim, olha, nós não temos mais o que fazer com você aqui, e puseram ele para fora do hospital. O sujeito sem as pernas. Isso é maldade. Isso é maldade no limite extremo, no meu ponto de vista. Então, hoje, né, as brigas de escola eram na mão mesmo, eram no tapa, no soco, na pancada, às vezes um pedaço de pau, um tijolo, uma pedra. Hoje não, era faca, no tiro. Ninguém mais tem segurança dentro de escola. Quem é que tem segurança de pegar a sua família e ir num evento qualquer? Ninguém mais tem. E na minha época, muita coisa, porque estou só contando assim, né? Tinha as delegacias dos bairros, né? E muita gente nem fazia denúncia. Hoje não, hoje as pessoas denunciam pela internet, vão lá, fazem BO, mas parece que quanto mais prende, mais tem gente para prender. E soltam as pessoas assim com uma facilidade. Isso revolta as pessoas de bem, né? Uma pessoa de bem, uma pessoa de caráter, de firmeza de caráter, quando ouve
que um bandido foi solto. Ah, foi solto por falta de prova. Ô caramba, acharam que o cara 200 quilos de cocaína é falta de prova? Ah, mas é que a prova não foi autorizada. Bom, mas prova é prova, caramba. Né? Mas soltam. Enfim, aí as pessoas começam a se sentir assim, meio, sabe, sem proteção, sem respaldo. E casos de violência crescem a todo dia, de corrupção, casos de abuso na administração. Eu abri a internet hoje de manhã e falei, mas não é possível, vai começar tudo de novo. Já pegaram um caso aí violento na administração. Porque a administração pública é a administração dos bens públicos, né? Que os advogados gostam de chamar administração da coisa pública. Enfim, eu entendo, eu creio que o mundo nunca esteve tão violento como está hoje. E Deus, que nós estamos falando de Deus aqui. Eu estou contando todas essas coisas, né, para que você, que é mais novo que eu, ou você que é mais velho, que você possa entender a indignação. Porque Deus está consciente dos sofrimentos da humanidade. Mas alguém pode estar dizendo que é até normal, frente a tudo isso que a gente está enfrentando. Mas se Deus está consciente, por que ele não toma uma atitude? Então, Deus tomou uma atitude no dilúvio, acabou com a raça humana, sobrou uma família lá com 8 pessoas, né? Mudou alguma coisa? Não. Porque o homem, na sua escalada, a violência aumentou, não diminuiu. E Deus tem uma das, não sei se a gente pode chamar assim, mas uma das qualidades de Deus, uma das muitas qualidades de Deus é ser longânimo. O que quer dizer Deus é longânimo? Deus é paciente. Porque se Deus não fosse paciente, entenda, quando você fala, por que Deus não vai? Mas Deus é paciente. Deus é paciente com você também. Deus é paciente comigo. Porque se Deus não fosse paciente comigo, eu não estaria hoje aqui. E provavelmente, não sei, eu não posso afirmar, mas você também não estaria aí, né? Então eu vou dizer assim, nós estamos aqui por causa da paciência de Deus. Porém, irmão, irmã, se aproxima o dia em que Deus pedirá conta a todos os homens. Este dia está próximo. Deus vai expor à luz, porque essas coisas todas ficam nas trevas, né? E Deus vai expor tudo isso que a gente imagina, mas não tem certeza, então não pode falar. Hoje você não pode falar, né? A gente vive numa democracia que você não pode externar a sua opinião, principalmente se a sua opinião for contrária ao sistema. Mas chegará o dia, e ele está próximo, eu creio. É assim que eu acredito.
que Deus vai expor os nossos atos à luz. Os atos de todos os seres humanos. E olha, graças a Deus, né? Deus não vai julgar as pessoas, Deus não vai nos julgar segundo as leis humanas. Porque que eu não consigo entender, gente. Eu sou um sujeito cabeçudo, sabe? Mas eu não consigo entender alguém que cometeu um crime é preso porque cometeu, ele é detido, não é preso. Porque hoje tem tanto. Você não pode chamar o sujeito de bandido. Ele matou alguém, ele roubou, ele cometeu um latrocínio, que é o quê? O roubo seguido da morte da vítima, mas você não pode chamar ele de bandido. Eu não entendo isso. O sujeito foi preso porque roubou, você não pode chamar ele de marginal. Eu não entendo determinada, eu não consigo entender. Mas enfim, Deus não vai julgar os homens segundo a lei dos homens, porque essa nossa lei é uma vergonha, né? Esses sujeitos aí que já passaram pela Câmara dos Deputados e Senado, eu não sei, eu no lugar deles teria vergonha de ter sido deputado ou senador desse país. E vergonha dos que estão deputados e estão senadores. Por quê? Porque não muda nada. Nada. Eles estão preocupados com o aumento, com a marca do carro que eles têm à disposição, com a reforma do apartamento que eles recebem lá em Brasília. Estão preocupados com a marca do terno, com o perfume, eles estão preocupados com tudo, menos com o trabalho para o qual eles foram eleitos. Porque essas leis, é muita lei, gente. Eu não sei se alguém poderia me informar, né? No conjunto global, quantas leis nós temos nesse país. Eu acho, eu posso estar errado, eu não estou afirmando, estou dizendo que eu acho, que nós temos milhares de leis, que nem os próprios advogados sabem. Fora, né, a lei tal, aí tem os parágrafos, caput, vai por aí afora, né? Então, dentro da lei ainda tem um monte de coisa ali, viu? Então, isso aí chega, sei lá, é o universo. Então, não é com essas leis que Deus vai julgar a humanidade. Essas leis injustas, aonde um processo na justiça leva 15, 20 anos, e o sujeito ganha o processo e não recebe, ganha e não leva. Aí o próprio advogado diz, você está como muitos por aí, você ganhou, mas não levou. Mas o que eu faço? Não tem nada a fazer. Mas como não tem nada a fazer? Não tem nada a fazer. Então, não é com essas leis que os homens serão julgados. Leis que muitas vezes aprova atos de Deus condenar, quer dizer, aprova atos que Deus condena. Quantas leis aprovam atos que Deus condena? Quantas? E se você falar contra, o sujeito abre lá um processo contra você. Mas eu estou falando contra coisas que Deus condena. Eu estou do lado de Deus aqui. Não, está do lado de Deus, mas a lei diz que não pode.
A lei é assim. Então, não é com isso que o homem, não é fundamentado nisso que Deus vai nos julgar, não. Porque Deus é tão perfeito que Ele coloca dentro da cabeça, do coração, da alma humana, um negócio chamado consciência. E a consciência acusa. A consciência acusa, não adianta. Você está lá no fundinho do fundão, a consciência acusa. Isso aqui que você fez não está certo. Só que cada um trabalha com isso do seu jeito, né? Não está certo, mas não tinha outro jeito, então eu fiz. Né? Você vê quando o bandido mata alguém e fala, eu matei porque ele reagiu. Ué, mas você que estava fazendo a coisa errada, você queria que o cara aceitasse isso passivamente? Você partiu para cima da família dele, você queria que ele ficasse quieto, olhando para você, ele reagiu. Reagiu, meti bala nele. É assim. Parece que o bandido é que tem razão, né? Que bom que Deus não vai nos julgar usando essas leis humanas ridículas. Ridículas. E a consciência nos acusa. E quem reconhece que pecou, não é reconhecer que pecou diante do outro homem, não. A gente precisa reconhecer o pecado em nós, porque reconhecer pecado nos outros é fácil, né? É a coisa mais fácil desse mundo. Agora a gente precisa reconhecer o pecado em nós. E esse pecado precisa ser reconhecido em nós diante de Deus. E quem reconhece que pecou diante de Deus, para essa pessoa Deus tem uma solução, que é salvar a pessoa da condenação. E isso também está escrito na Bíblia. Tudo isso que eu falei aqui está escrito na Bíblia. Talvez, claro que não com essas palavras, né? Mas está na Bíblia. Se você abrir aí, nós vamos encerrando aqui, em João capítulo 5, versículo 24, né? Está escrito assim, na verdade vos digo, João 5, 24. Seria ótimo se você lesse junto. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação. Reconhece o pecado diante de Deus, porque passou da vida para a morte. Esta é a solução, não há outra. Não há outra. Deus está de olho. A qualquer instante, como ele fez no dilúvio, ele vai fazer com esse mundo aqui. Pode ser hoje? Pode. Pode ser essa madrugada? Pode, claro. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor, o Senhor nos alerta da maldade deste mundo e que a sua mão é pesada. A maioria das pessoas não creem que haverá um julgamento, brincam às vezes até com este assunto, mas a mão do Senhor é extremamente pesada. Ninguém poderá se livrar do peso das mãos do Senhor. Amolece os corações, Senhor. Transforma as vidas.
Salva-nos, Senhor. Esta é minha oração, no nome do Cristo Jesus. Amém.